Aí que você queria. Direito civil, parte da equação. Acabamos de ver erro, dolo, equação. A equação mais simples, menor, fácil, entender. Então, o que é a coação? A coação é a pessoa que é forçada ou ameaçada a contratar. Tá? Simples assim. Então, assinar um contrato sob ameaça é a consequência que o negócio pode ser anulado. Lembra? Estamos falando de casos que podem ser anulados, tá bom? Exceto o 143 e o 142, que é ratificado, mas também serão anuláveis, tá? Porque sempre pode ter uma confirmação, lembra? Se pode ter confirmação é porque pode ser anulado, tá bom? Artigo 151. A coação para viciar a declaração da vontade, que a gente já entendeu o que é uma declaração de vontade, que é a intenção, né? A intenção. Qual que era a minha intenção? Era contratar. Mas essa minha intenção foi viciada, ou seja, teve algum tipo de defeito? Teve. Qual foi o defeito? A coação. E como é que você prova? Porque quando eu contratei, eu estava com medo. Essa é a palavra-chave, tá? Medo, ó. Quando vocês virem, esse é o verbo. Vocês virem na prova. O cara tava com medo. Pode tacar coação. Não é lesão, tá? Não é dolo, não é erro. O cara, ele contratou por medo. Palavra-chave, medo é coação, tá? Então, parágrafo único. Se disser respeito à pessoa não pertencente à família, ou seja, se a coação, né, que foi alegada não era da pessoa da minha família, aí o juiz vai analisar se realmente foi uma coação ou não, tá bom? Então vamos lá, tradução do artigo. A coação acontece quando alguém é obrigado a fazer o negócio porque foi ameaçado e ficou com medo, tá? Ana é obrigada a assinar um contrato de venda de todas as suas ferramentas de trabalho, após receber a seguinte ameaça. Ameaça. Medo, ameaça. Coação. Assine agora, eu vou destruir seu comércio. Então houve coação, né? A vontade de Ana não foi livre. Lembra? A vontade de Ana aqui, ó, foi viciada, né? A declaração da vontade dela foi viciada, teve um erro. E o negócio pode ser anulado. Parágrafo 1º. E se a ameaça for contra um amigo? Não é parente, não é da família, né? Então, imagine que alguém diga: assine o contrato ou eu vou prejudicar o seu melhor amigo. Tá? Aí, nesse caso, o juiz ele vai ter que analisar a situação para decidir se a ameaça foi suficientemente grave para caracterizar a coação. Tranquilo, né? Tranquilo. Lembra da palavra medo. Se tiver medo é porque foi coação. Tá? 152 caiu na prova bastante vezes no Frederico, né? Por quê? Quando o juiz for apreciar a coação, ele vai levar em conta algumas coisas, né? Tá aqui, vai levar em conta o sexo, a idade, a condição, a saúde, o temperamento e todas as demais circunstâncias que ele achar cabível. Caiu lá, por exemplo, que ele não apreciava, quando ia apreciar a coação, ele não levava em conta o sexo. Leva sim. Não levava em conta a idade. Leva. Não vai levar em conta a condição. Leva. Temperamento. Leva também. Leva. Então decore isso aqui. Se eu pudesse dar uma dica, eu usaria um mnemônico. Vamos criar um mnemônico aqui, ó. Sexo, idade, saúde, temperamento e demais circunstâncias, tá? Então fica aqui, ó, uma dica. Ó, eu me lembro. SAST, o que pode criar daqui? Tá. Pode colocar assim, ó, demais circunstâncias, das TD, das TD, demais circunstância, aqui na verdade não é A, né? É I, idade, né? Então seria dis TD, né? Ou depois tenta fazer uma palavra aí
que fica mais fácil para você lembrar. Mas isso se chama mnemônico. Diz TD. Então, diz T de demais circunstâncias, I, idade, S de sexo, T de temperamento e D de demais D de... Foi, né? Então D não tem. É de C. Sexo, idade, falta o C. Então diz TC. Condição. É assim que eu decoro, tá bom? Fica uma dica aí no meio do vídeo aí para vocês como faz para decorar. Então, ó, demais circunstâncias, I de idade, S de sexo, T de temperamento, C de condição. Não tem como você não gravar isso aqui, cara. Caiu na prova. Na apreciar a coação, terá-se em conta, você pega a sua canetinha, você escreve lá assim no cantinho, ó, diz TC, tá? Diz TC. Aí você vai, ó, T de demais circunstâncias, I de idade, S de sexo, T de temperamento e C de condição, tá? O que tá faltando aqui? Ah, tá falando que vai levar em conta a cor. Deixa eu ver, cor aqui? Não, é condição. Então não vai levar em conta a cor. Risca errado, tá? Vamos passar pra gente não perder tempo. Vamos passar. 153. Não se considera coação a ameaça do exercício normal de um direito, nem um simples temor. Cara, isso aqui é muito fácil. É muito fácil mesmo, tá? Nem toda pressão ou medo é coação, tá? Não há coação quando uma pessoa apenas avisa que vai exercer um direito que realmente possui. Serasa, lembra do exemplo? Quando o Serasa te ameaça que você está inadimplente, que vai colocar seu nome lá no Serasa, lá na parada, isso não é uma coação. É apenas um aviso, né? De um exercício legal do direito. E também o temor reverencial, né? Quando você respeita a pessoa, seu pai, sua mãe, seu chefe, isso não é coação. Quando, por exemplo, o professor chega na sala e todo mundo fica em silêncio, ninguém ficou em silêncio por medo, né? É a palavra-chave, medo, mas um temor reverencial. Também não é coação, né? Então, Henrique emprestou dinheiro a Miguel. Após o vencimento da dívida, Henrique fala: se você não pagar, eu vou entrar com uma ação. Então, o Miguel vai lá e paga a dívida. Mas o Miguel pagou a dívida por medo? Ou por coação? Por medo até que pode ser, né? Mas não foi por coação. Porque não houve coação, né? João não. Henrique aqui, né? Troca João por Henrique. Henrique apenas ameaçou exercer um direito que a lei lhe garante, tá? Tranquilinho, tranquilinho, né? Então não é coação. A prova vai falar que é coação. Vocês vão falar que não é. A prova vai falar que é coação. O temor reverencial ou o exercício regular do direito. Não é coação, tá? 154. Esse aqui eu quebrei bem e ainda deixei uma dica de português para interpretação, porque é primordial você conseguir entender um texto da lei, tá? Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro, tá bom? A lei deixou bem claro que vicia quando um terceiro age com coação. Entendemos isso? Entendemos isso, tá bom. Tem uma condição agora. Se dela o quê? Da coação, tá? Tem que ler assim, interpretando, entendendo o português. Se dela o quê? Da coação, tivesse ou devesse ter conhecimento a parte a que aproveite, ou seja, a parte que teve benefícios, tá? A parte que teve benefícios. E esta quem? A parte que teve benefícios responderá solidariamente com aquele, o terceiro, por perdas e danos. Aí eu deixei uma dica aqui, ó. Este é um pronome relativo, tá? Ele vai identificar quem? O último mencionado. Quando vocês lerem assim, por exemplo, ó, e esta quem é? Procura quem que foi mencionado por último. Você pega aqui, ó, a última frase, ó, a parte a que aproveite, a parte que teve benefícios, tá? Aí ele falou, ó, vai responder com aquele. Quem que é o aquele? O que foi primeiro mencionado. Vai buscando. Quem que foi primeiro mencionado? Ó, vicia? Não. O negócio jurídico? Não. A coação? Não. Terceiro, tá? Então, o terceiro. Aí você consegue ler melhor agora. Ó.
Vicia o negócio jurídico a coação exercida por terceiro. Se da coação tivesse ou devesse ter conhecimento a parte que teve benefícios, né? Responderá solidariamente com o terceiro por perdas e danos. Ai, que beleza. O português ajuda bastante. Então, a tradução fica assim. A coação pode ser praticada por uma pessoa que nem faz parte do negócio, né? Do contrato, da venda, da doação. Agora, só vai fazer parte do negócio, a coação, né? A coação só vai se configurar nesse cenário se a parte beneficiada sabia ou deveria saber, né? Tinha que ter a obrigação de saber da ameaça. Aí sim o negócio pode ser anulado e ela vai responder junto com quem praticou a coação pelos prejuízos causados, né? Aí vamos colocar o exemplo que fica muito mais fácil. Então, o Miguel quer comprar um terreno de André, né? Para forçar a venda, um terceiro, Henrique, amigo de Miguel, vai lá e ameaça o André. Se você não vender o terreno para o Miguel, eu vou destruir seu carro. Aí o Miguel sabe dessa ameaça. E mesmo assim, ele vai lá e aceita a venda. O que acontece? O André, com medo, tá? Medo, coação, assina o contrato lá. Tá? Então teve a coação praticada por terceiro. O Miguel sabia e se beneficiou. Tá? Tem esse quesito. Então o negócio pode ser anulado. Agora, no mesmo exemplo, né? E o Miguel e o Henrique vão responder juntos, né? Miguel e o Henrique vão responder juntos, solidário. Por quê? Ele sabia, né? Se dela tivesse conhecimento, né? Vai responder junto, tá bom? Ele sabia. Agora, por exemplo, se o Miguel não sabia, não responde junto, tá? Não responde junto. Simples assim. Simples assim. 155. Aí é o que eu estou falando agora. Se o Miguel sabia, né? Fica de boa. 155. Subsistirá, ou seja, prevalecerá, continuará válido o negócio jurídico se a coação decorrer de terceiros. Quando? Se a parte a quem aproveita ela tivesse ou devesse ter conhecimento. Né? Se a parte que aproveita dela não tivesse, aqui na verdade, né? Tivesse ou não devesse ter conhecimento. Aqui, ó. Né? Você não sabia, tá? Essa frase inteira para falar que se não sabia. Então, ó, vai prevalecer, né? Vai continuar válido a compra, a venda, a doação, se quando ocorrer a coação, a parte que se aproveitou da compra, da venda, da doação, não sabia que um terceiro efetuou de ameaça, né? Mas o autor da coação vai responder sozinho pelas perdas e pelos danos. Vamos para o exemplo. Vamos aqui para a tradução. A gente vai destrinchando. Se a coação foi praticada por um terceiro e a outra parte não sabia nem tinha obrigação de saber da ameaça, negócio válido. Tá? Mas quem fez a ameaça deverá indenizar sozinho a vítima. Então a mesma coisa. Ó. Miguel quer comprar um terreno de André. Para forçar a venda, um terceiro, Henrique, amigo de Miguel, né, ameaça André. Ô maluco, se você não vender o terreno para o Miguel, eu vou destruir seu carro. Só que o Miguel, dessa vez, não está sabendo de nada. Aí o André, com medo, vai lá e assina, e os dois vão lá e faz essa venda, né? Faz essa venda, essa compra. Agora é diferente, ó, porque ó, a coação é praticada por terceiro, tranquilo, só que o Miguel não sabia. Aí o negócio é válido. O Henrique vai responder sozinho pelos prejuízos. Entendeu a diferença? A diferença é o vendedor saber. Aqui o Miguel sabia da coação de Henrique. Então o Miguel e o Henrique vão responder juntos. Simples. Assim. No segundo exemplo, o Miguel não sabia da coação. Tá? E aí só o Henrique responde.
Simples assim. Sem choro. E aí acabou. Depois a gente parte por estado de perigo. Tá bom? Espero que tenha ficado claro essa questão da coação. Até a próxima.